Então vamos lá. Hoje vai ser uma aula de revisão, que eu vou fazer uma correlação de todas as disciplinas que a gente abordou esse semestre. Então, vamos lá. O que é mais importante na química? O átomo. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter que pensar no átomo primeiro. O que é o átomo? Ele é um sistema energético estável, ele é neutro e consiste em um núcleo denso, maciço e indivisível. Esse núcleo, ele tem cargas que são os prótons, que têm cargas positivas, e os nêutrons, que o próprio nome dele já diz, eles são neutros. E eles têm na sua eletrosfera, que são as camadas, que a gente vai ver um pouco mais para frente, os elétrons que têm carga negativa, que é o que está falando nesse textinho aqui. O que é a base da química? A tabela periódica. Então, aqui a gente vai ver como entender a tabela periódica é importante para entender todos os outros conteúdos. O quanta informação a tabela periódica passa para a gente, para que a gente consiga assimilar todos os outros conteúdos que vêm depois. Então, vamos lá. A tabela periódica, ela é organizada pelo seu número atômico, que é o número de prótons. Ele, na tabela periódica, é esse Z aqui, ó, que tem na representação atômica. A massa molar, ela é um valor médio dos isótopos que tem na natureza. Então, vamos lá. O que são os isótomos e as suas relações atômicas? Os isótomos é quando um átomo possui o mesmo número de prótons que um outro átomo. Então, o que isso quer dizer? Que eles são o mesmo elemento. Sempre que eu tenho um isótopo, eu tenho o mesmo elemento. O que vai alterar vai ser a massa desse elemento, que é o Azinho representado aqui nessa figura. A massa é A, que é igual a Z mais N, que Z é o número de prótons e N é o número de nêutrons. Quando pode acontecer algumas reações que eu perco nêutrons ou simplesmente o elemento nasceu na natureza com menos nêutrons, só que o número de prótons é o mesmo, então é o mesmo elemento. E aquele númerozinho lá vai ser uma massa molar média desses elementos que tem na natureza. Se vocês pegam algumas tabelas periódicas mais completas, por exemplo, o cloro, ele está escrito 35,5. Aquilo lá é dado por uma massa molar média, porque se você for pensar, como eu vou ter meio nêutron dentro de um núcleo? O nêutron ele já é muito pequeno. Para eu ter metade de um nêutron, ainda é mais difícil ainda, certo? Então vamos lá. Isso aqui da representação atômica, de como o elemento é descrito na tabela periódica, também é muito importante para a gente fazer umas continhas futuras. Então, o X, que eu dei um exemplo qualquer, vai ser o nosso elemento. O A massa molar que eu já falei, e o Z é o número de prótons. Esse número de prótons, ele vai ser igual ao número de elétrons se não for um íon. O que é um íon? Quando tem o ganho ou perca desse elétron. Outro conceito que a gente tem na tabela periódica, que são as famílias e os períodos. A família, a gente sempre vai olhar elas pelas linhas verticais. E o que a gente mais analisa vão ser as famílias As. Então, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, que são os metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios, família dos halogênios. O que esses elementos dessas famílias têm em comum? Eles possuem propriedades físico-químicas semelhantes, e isso é outra coisa que é importantíssimo que a gente vai falar. Eles possuem o mesmo número de elétrons na sua camada de valência. O que é a camada de valência? É a camada mais externa da eletrosfera. É a última camada da eletrosfera. Nessa imagem aqui que a gente sempre vai olhar nas linhas horizontais e ele vai falar o número de camadas. Alguém me perguntou se os slides vão ficar no Drive. Sim, eles vão ficar no Drive.
Calma aí, vamos voltar. Tá. Quando você olha na tabela periódica, a gente vai estudar isso mais para frente, mas a gente tem sempre pode ter até 7 camadas. Então, um elemento que está no segundo período, ele vai estar na camada K, ele vai ter elétrons na camada K, e ele vai ter elétrons na camada L. E a camada L vai ser a sua camada mais externa. Um elemento que está no terceiro período, ele vai ter camada K, camada L, e a sua camada mais externa vai ser a camada M, e assim por diante. Certo, gente? Estou falando muito rápido, vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Outro conceito da tabela periódica que já entra um pouquinho em distribuição eletrônica. A teoria do octeto. Esses carinhas aqui, ó, a família 8, são os gases nobres. Por que tem esse nome? Os gases nobres, eles são nobres por quê? Porque eles já estão estáveis. Os átomos, eles buscam uma estabilidade com 8 elétrons na sua camada de valência. Ou como o hélio, 2, e o hidrogênio sempre vai buscar 2 também, que é a exceção. Então, vamos lá. A teoria do octeto é que um átomo quer adquirir essa estabilidade quando ele possui 8 elétrons na sua camada de valência, que é a camada mais externa. Os elétrons dos átomos se unem a fim de adquirir essa configuração eletrônica de um gás nobre. Dessa forma, eles vão se tornar estáveis. Isso a gente dá pelas ligações iônicas, que é a doação de elétrons, e as ligações covalentes, que são a partir de elétrons, certo? Nessa imagem que eu coloquei, dá para a gente ver que o hélio é um gás nobre, ele está aqui na família com 2 elétrons na sua camada mais externa, que é a K. O neônio tem 8 na L, M, que é o que a gente vê aqui, ó, L, M, N, O, P, Q, tá aqui do exatamente que tá aqui, ó, mostram que tem 8 elétrons em todas as camadas mais externas dos gases nobres. Outro conceito importantíssimo da periódica, o raio atômico e a sua eletronegatividade. O raio atômico, a teoria dele é bastante abordada no ensino médio, mas a gente usa bastante quem quer fazer curso de química ou alguma coisa assim. Por quê? Porque por conta do seu tamanho, às vezes pode causar repulsão ou atração de um outro elétron, ele pode expandir o que está em volta dele. É um conceito bem legal e bem importante para quem quer fazer química ou biologia, bioquímica, coisas relacionadas. O que é o raio atômico? O raio é o conceito de raio que vocês têm da matemática mesmo, que é o do centro até a borda. No caso do átomo, vai ser do centro do núcleo até a última camada da eletrosfera. E como ele é organizado na tabela periódica? O raio ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, o elemento tem vai ser esse aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse? Esse aqui. Esse. Certo? E o que tem o menor raio vai ser esse aqui. Cadê meu mouse, gente? Esse. Respectivamente, o frâncio e o hélio. E o outro conceito é a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? A tendência que o átomo tem de atrair os elétrons para ele mesmo. O que isso influencia? O elemento mais eletronegativo, ele tende a atrair o elétron para ele, certo? Então, ele vai ter um menor raio, porque aqui... Gente, vocês conseguem ver minha mão? Eu vou desenhar.
esse. O elemento mais eletronegativo. Aqui está o seu núcleo, aqui está a sua eletrosfera. Como ele quer atrair os elétrons que estão aqui na sua eletrosfera para ele, tá aqui na sua eletrosfera para ele, esses são os elétrons. Ele vai puxar para ele. Aqui tá puxando, tá puxando, tá puxando. Concorda que essa distância aqui, quando ele puxa, vai ser menor? Essa distância aqui. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o flúor, que é esse elemento aqui. Ele vai estar puxando muito os elétrons para ele. Então, ele vai ter um menor raio comparado ao frâncio. É o elemento menos eletronegativo. O frâncio ele não vai ter essa força toda que o núcleo do flúor tem. Então, ele vai ter um raio maior, porque os elétrons vão estar mais espalhados. Ele não vai puxar tanto para o seu núcleo. Então, ele vai crescer ao contrário do que o raio cresce. Ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, o elemento mais eletronegativo vai ser esse aqui, que é o hélio, no caso, o gás nobre. Como o hélio não faz ligação, essa informação que ele é o mais eletronegativo não ajuda em nada a gente. O que ajuda muito a gente é essa linha de eletronegatividade. Fui ontem no clube brincar de índio, só comi puta na mesa, que são os elementos que mais fazem ligação. E isso vai ajudar bastante a gente para entender outros conceitos. Certo? Vamos fazer as correlações aqui, então. Conceito de radioatividade. O que ela tem a ver com a tabela periódica? Parece que nada, né? Mas vocês lembram que nesse slide aqui, eu falei das relações atômicas? Vamos esperar o slide voltar. Que a gente tem os isótonos, que são os elementos que têm o mesmo número de nêutrons, os isótopos, que têm o mesmo número de prótons, os isóbaros, que possuem a mesma massa molar, e os isoeletrônicos, que possuem o mesmo número de elétrons. Esse conceito vai ser usado aqui. Quando você tem na radioatividade, a gente usa bastante o conceito de isótopo, porque quando a gente vai ter os raios alfa e beta, eles alteram ou não o número de prótons e o número de nêutrons. Então, pode ser que a gente tenha o mesmo elemento com um número, uma massa molar diferente, e pode ser que a gente tenha o mesmo elemento, ele se transformando num outro elemento, porque ele perdeu o próton. Então, isso vai ser bem importante quando a gente for estudar mais a fundo radioatividade. Eu coloquei ali, o elemento pode perder prótons ou nêutrons no seu núcleo. Se ele perde o próton, ele se torna outro elemento, que lembra que a tabela periódica ela é organizada pelo número de prótons? Então, se tem um próton a menos, ele já se transforma em outro elemento. E se ele perde só um nêutron, ele é um isótopo e muda só a sua massa molar, certo? Outro conceito importante, o estudo dos íons. Os íons são, a gente correlaciona ele com a representação atômica, que são átomos que podem ganhar ou perder elétrons. E como isso acontece? Minha orelha tá coçando. Com essa interação de se estabilizar na regra do octeto. Um cátion, ele perde elétrons, ele vai sempre tentar doar o seu elétron, e o ânion, ele quer sempre receber. Então, o que acontece? A gente altera aquela regrinha do P igual a E. O E vai ser o número de
prótons. Para o cátion, o número de prótons menos a carga que eu vou ter no átomo, ou o ânion vai ser o elétron é igual ao P, que é o número de prótons, mais a carga que eu vou ter no átomo, porque ele vai estar recebendo de alguém aqueles elétrons e o outro vai estar doando de alguém aqueles seus elétrons para alguém. Conceito de polaridade. A polaridade usa muito a eletronegatividade. E o que é a polaridade? É a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas. E o que é polaridade? São elementos com diferença de eletronegativa, eles são polares. Com diferença de eletronegatividade, eles são polares, sempre. Que é aquilo lá que... Essa linha aqui. Calma aí, vamos voltar. Aqui. Se a gente tem, por exemplo, um H, o hidrogênio, ele é o menos eletronegativo e o flúor é o mais eletronegativo. Então, ele se torna uma molécula polar, porque ele tem uma grande diferença de eletronegatividade. Agora, se a gente pega aqui dois elementos iguais, dois Br aqui, dois boros, bromos, ele não vai ter diferença de eletronegatividade, então ele vai se tornar uma molécula apolar. A gente vai estudar mais para frente. Matéria que é um pouco temida para vocês. E a gente precisa bastante da tabela periódica para isso. Distribuição eletrônica. Tem aqui algumas imagens que vão ajudar vocês a até resolver exercícios de vestibulares que perguntam: qual é o subnível e tal. Essas imagens vão ajudar bastante. Então, vamos lá. O que a distribuição eletrônica tem a ver com a tabela periódica? Tudo, porque a gente vai distribuir os elétrons que estão num átomo. Então, vamos lá. Os elementos da mesma família, eles possuem o mesmo número de elétrons na sua camada de valência. Então, sei lá, o exercício me perguntou: quantos elétrons na camada de valência eu tenho na família 3A? 3. Acabou. Não preciso mais fazer nada. Eu sabendo essa regrinha, eu não preciso nem fazer a distribuição eletrônica. Eu já vou saber que o elemento da família 3A possui 3 elétrons na sua camada de valência. Outra coisa, os elementos do mesmo período possuem as mesmas camadas. O elemento está no terceiro período, ou o elemento tem 3 camadas. Qual é a camada? Aí você vai fazer KLM. Ou o elemento tem 3 camadas. Qual é o seu período? 3. Isso é bem legal. Essas duas análises que a gente faz da tabela periódica correlacionando a distribuição eletrônica ajuda vocês bastante a resolver esses exercícios. Porque muita gente se confunde nesse diagrama de Linus-Pauling aqui. Então, queria que ficasse bem enfatizado isso para vocês. Então, vamos lá. Outra coisa que é importante da tabela periódica. Cada grupo de famílias das tabelas podem se dividir em subníveis dessa forma. A família 1 e 2, ela sempre vai terminar no subnível S. Os metais de transição sempre eu confundo em diferenciar quando o elemento é da família A ou B. Natan, a família B vai ser essa parte que está em amarelo e essa parte que está em azul. Tudo que... E o que está em verde e o que está em laranja é a família A. Entendeu? Eu vou voltar aqui, ó. Tem uma outra imagem que eu acho que vai ficar mais claro para você. Aqui, ó. Normalmente, a tabela periódica... Como identificar isso na distribuição eletrônica? Aqui, ó. Estou fazendo a distribuição eletrônica. Fiz a minha distribuição, acabou em 1S1.
Primeiro, se ele tem um elemento na sua camada de um elétron na sua camada de valência, ele é da família A, é o que está no primeiro tiquezinho aqui. Acabou em S, você já sabe que ele é da família 1 ou 2. Se tem um elétron na sua camada de valência, ele é da família 1A, certo? Vamos lá, vou desenhar aqui. Anotar. Eu tenho isso aqui, ó. Um S2, 2S2, 2E6, 3S1. Então, o que que é isso aqui? Ele acabou no S, não acabou, Natan? Natan e todo mundo, né? Ele acabou no S. Se ele acabou no S, eu sei que ele vai estar na família 1 ou na família 2. Contando na ordem mesmo aqui da esquerda para a direita. Só que aqui ele acabou 1S1. Então ele é da família 1A. Porque ele está ou na 1 ou na 2. E ele é da 1A. E aonde esse elemento está na tabela periódica? Esses números que estão aqui na frente, esse aqui, ó, esse 1, esse 2 e esse 3, significa em qual camada ele está. Se é qual camada, é qual período, que é o que está no segundo tiquezinho. Então, esse elemento, ele está aqui, ó. Vamos lá pegar outra cor. Azul. Ele está aqui, ó. 1, 2, 3, na família 1. Não sei qual elemento é esse, mas eu achei ele na tabela periódica. Viram isso? Esses 3 pontinhos que eu coloquei aqui? Vou fazer mais um exemplo junto com vocês. Anotar. Aqui. Eu tenho um S2, 2S2, 2P6. Vamos lá, esse aqui ficou um pouco mais difícil. O que que a gente sabe desse elemento? Ele é o P, né? A gente sabe que ele está no subnível P. Então, ele está em qualquer parte dessa aqui azul, correto? Azul não, verde, desculpa. Então, ele está em qualquer parte desse aqui verde. Só que a gente sabe que ele tem duas camadas, então ele está no segundo período. Ele está aqui em algum lugar. E agora, quantos elétrons esse elemento tem? A gente vai vir aqui. Aqui eu tenho um 2. Aqui eu tenho outro 2. Então, eu vou ter que somar todos esses numerozinhos que estão aqui em cima para eu saber quantos elétrons tem na minha camada de valência. Peguei esse 2, somei com esse 6, me deu 8. Se eu tenho 8 elétrons na camada de valência, lembra que falei para vocês que quando eu tenho 8 tá, e ele é um gás nobre, então ele é da última camada, da última família aqui, gás nobre. Isso aqui, esse exemplo que eu dei, ele é esse gás nobre aqui. Ficou claro agora? Eu só somei porque eu tenho duas vezes aparecendo aqui o número 2. Agora, que nem o outro exemplo que eu dei, que acabou no 3, não tinha com que somar. Você entendeu, Madu? Vou fazer de novo o outro aqui. Ó, eu tinha aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Isso, só quando se repete. O 3 está sozinho aqui. Então, eu só vou pegar esse número 2. Agora, se eu continuasse aqui, 3P6,
6, eu ia pegar esse 3 e esse 3 eu ia somar os dois elétrons que estão aqui. Aí, esse caso aqui, eu também teria 8 elétrons na sua camada de valência. Se no caso a camada de valência era o 2 e aparecerem dois subníveis dessa camada, é só somar. Sim, na verdade, eu somo quando eles estão no mesmo período. Então, eu tenho 2, 2. Eles não são a camada mais externa, mas o 3 é a camada mais externa. Então, todos os 3 que apareceu, eu vou somar. Agora, se continuar, o 4 apareceu. O 4 é maior que o 3. Então, todos os 4 que aparecerem, eu vou somar o número de elétrons que estão ali em cima. Ficou claro? Que eu vou fazer mais um exemplo. Então, beleza. Outra coisa que a gente tem que ver. Sim, nesse exemplo, elétrons na sua camada de valência. Aqui, ó, o exemplo que eu fiz tinham 3 camadas, né? Então, ó, K é a 1, a L é a 2, a M é a 3. Eu fiz o exemplo do argônio. Primeiro eu fiz o exemplo do neônio e depois eu fiz o exemplo do argônio. Beleza. Essa imagenzinha do lado. A camada de valência é sempre mais externa. Os níveis de energia também. Quanto mais externo eu tô, mais energético ele é. Os subníveis, a gente vai ter 4 subníveis, que é o S, o P e o F, que também a gente pode chamar eles de sopa de feijão, para nunca esquecer. No subnível aqui embaixo, ó, deixa eu desenhar. Aqui embaixo ele me fala quantos elétrons cabem em cada subnível. Então, no subnível 2, sempre vão caber até 2 elétrons. No subnível P, até 6 elétrons. No D, até 10. E no F, até 14 elétrons. Esses subníveis, eles podem não ser totalmente preenchidos, como aquele exemplo que eu dei, que a gente sabe que ele está na família 1. Ou, por exemplo, se eu pegasse um que tem somando 3 elétrons, a gente vai saber que ele está na família 3A, certo? Aí vamos lá, se a gente tem um elemento, vou fazer aqui. Um S2, 2S2. Três P6, 4, 2, 3, D, 10. Opa, qual é o meu. Aonde acabou a minha distribuição eletrônica? Minha distribuição eletrônica, ela acabou em D. Quando a minha distribuição eletrônica acaba em D, eu sei que ela vai estar em algum lugar aqui, ó. Algum lugar perdido aqui ela vai estar. Como eu vou saber aonde ela está perdida? Quantas camadas eu tenho nesse elemento? 4. Opa, cadê meu lápis? 4. Essa aqui é a camada mais externa, certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. A gente sabe que ele está aqui em algum lugar perdido. Quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? Lembrando, a minha camada de valência, ela é a minha camada mais externa, então é o 4. Aí aqui eu tenho 2 elétrons na minha camada de valência. Nem sempre segue essa regra, tá, gente? Mas provavelmente esse elemento vai estar aqui, ó. Vai ser esse.
Os metais de transição, a gente quase não trabalha com eles, porque eles não têm uma, como o nome deles mesmo já diz, eles são de transição. Então, eles não seguem uma regra certinha como os da família A. Nesse caso, ele está na família B, porque ele acaba o subnível mais energético dele, ele vai ser um metal de transição, certo? Então vamos para o próximo. Outras correlações da tabela periódica. Teoria de ligações químicas. Lembra que eu falei que eles sempre vão buscar a estabilidade? Então, eu tenho um elétron na minha camada de valência. Eu vou querer me livrar desse, porque antes eu vou ter 8. E eu vou provar para vocês. Então, vamos lá. Isso seja iônicas, ligações covalentes, eles sempre vão buscar essa estabilidade, eles sempre vão buscar ficar o mais estável possível. Então, vamos lá. As ligações iônicas. As ligações iônicas, elas a gente vai usar bastante, tanto a representação atômica quanto a teoria do octeto. Ixi, gente, calma aí que meu computador tá acabando a bateria. Tá aqui seu carregador? Calma aí, gente. Obrigada. Pronto. Então. Aqui. Tá falando das ligações iônicas. E a representação atômica. Já esqueci o que eu tava falando. Gente, que eu tava falando. Quem vai me lembrar aí? Tava falando das ligações iônicas. Esse é spoiler. Ligações iônicas. Eu vou ter sempre vou sempre doar elétrons. O cátion, ele sempre vai doar, que é o que a gente viu lá na representação atômica, e o ânion sempre vai receber. E o porquê isso acontece? Porque lembra que eles sempre procuram a 8 elétrons? Vamos fazer aqui. 1, S, 2, 2, S, 2, 2, P, 6, 3, S, 1. Esse elemento aqui, ele tá feliz? Não, ele não tá feliz. Por quê? Porque ele tem só um elétron na sua camada de valência. Então, é muito mais fácil ele doar esse aqui para alguém. Essa camada aqui deixa de existir. Essa camada aqui deixa de existir. E olha o que eu vou ter na camada anterior. 8 elétrons. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 6. E aqui eu vou ter 8 elétrons. Ele ficou estável. Então, é muito melhor ele doar esse elétron dele para que os elétrons da camada a nova camada de valência, vamos chamar assim, ela deixe o átomo estável. Fazer agora da família 7. Isso é da família 1. Fazer a família 7. S2, 2S, 2P, 5. Olha aqui esse, gente. Ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. O que esse elemento aqui quer? Ele tá louco para receber mais um elétron aqui, para que essa somatória aqui dê 8. Então, é exatamente isso que acontece nas ligações iônicas, que é o que está representado aqui nesse quadrinho. O sódio, ele é da família 1, ele tem um elétron só na sua camada de valência,
Então, ele vai doar o seu elétron para o cloro, que está lá na família 7, louquinho para receber um elétron. E a ligação iônica ela é dada, então, pela doação do elétron do cátio para o ânion. Outro conceito muito importante, o porquê isso acontece nas ligações iônicas? Porque os elementos têm uma grande diferença de eletronegatividade. Se vocês forem ver, os elementos da família 1 e 2, elas são elementos menos eletronegativos. E os elementos da família 5, 6 e 7 são elementos mais eletronegativos. Então, eles vão querer se unir, ele tem essa tendência também a atrair o elétron para ele, né? Os elementos mais eletronegativos têm essa tendência. Então, as ligações iônicas, elas normalmente, 100% das vezes quase, acontecem entre elementos com grande diferença de eletronegatividade, que é entre a família 1, a família 7, a família 2 e a família 6, a família 3 e a família 5. Só que a gente tem outros tipos de ligação, né? Que também buscam a estabilidade, são a ligação covalente. A metálica eu nem vou entrar muito aqui no mérito, porque a gente quase não usa ela, cai só bastante teoria. E o que acontece na ligação covalente? Na ligação covalente, eu vou ter um compartilhamento de elétrons. Por exemplo, pensem no hidrogênio. O hidrogênio ele tem só um elétron na sua camada de valência. Só que ele precisa de mais um para ficar estável. Então, como ele doa o único elétron que ele tem, então o hidrogênio sempre vai fazer ligações covalentes. E o que vai acontecer aqui na ligação covalente, nesse exemplo simples da água ou em qualquer outro? Essa aqui é a camada mais externa. Opa. Essa aqui é a camada mais externa do oxigênio. O oxigênio ele está lá na família 6, louquinho para receber 2 elétrons, para ele poder se estabilizar. Só que o hidrogênio ele estava lá tipo assim, eu quero compartilhar o meu, eu quero compartilhar o meu. Então, o que acontece aqui com eles dois? Ele tem 6. Aí ele vai pegar um dele e vai compartilhar para o hidrogênio poder usar também. Aí o outro ele também vai pegar para esse aqui poder usar também. E como que a gente vai ficar então? Esse aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, que são os da água. Mais aqui o 7, que é o do hidrogênio, mais aqui o 8, que é o do outro hidrogênio. Isso sempre vai acontecer nas ligações covalentes. Eu vou compartilhar. E na hora que eu for contar os elétrons, eu vou contar os meus 6 mais os 2 que ainda pertencem ao outro átomo, mas eles estão ligados. As ligações covalentes, elas são fortes, não tão fortes quanto as iônicas, mas as iônicas elas têm um porém, elas são fracas em solução. Então, por exemplo, NaCl, ele é o sal de cozinha. Se eu colocar em água, essa ligação é facilmente quebrada, vamos dizer assim. Eles se diluem na água. Então, eu vou ter átomos de Na e átomos de Cl jogados na água, certo? Então, vamos lá. Gente, essa parte vocês têm alguma pergunta? Isso aqui foi todas as nossas correlações. Todas as disciplinas que eu dei até agora, que eu correlacionei com a tabela periódica, que é nosso tema mãe, vamos dizer assim. Ficou claro? Vocês conseguiram fazer esse link quando a gente deu esse conteúdo antes? Sim? Não? Ai, o que aconteceu? Então tá. Vamos. Polaridade. É, né? Também acho que fica bem mais claro agora. Então, vamos lá. Polaridade. Primeira coisa que a gente não vai esquecer.
que esse conceito também é importante pensar na tabela periódica. Então, aqui a gente vai correlacionar polaridade com outras disciplinas que foram abordadas. O que é a polaridade que a gente tem que entender? 4 conceitos: ligação polar e molécula polar. Ligação apolar, e tá escrito errado aqui. E molécula apolar. Ixi. Depois eu arrumo aqui, tá, gente? Tá escrito errado. Como isso aqui acontece? A ligação, a gente vai analisar a ligação mesmo, ela ali pequenininha, um elemento com outro elemento. E a molécula, a gente vai analisar a soma dos vetores globalmente, certo? Então, vamos lá. Se a gente tem aqui o CO, o carbono, ele é um elemento menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, o oxigênio tem mais força, vamos dizer assim. Então, o oxigênio ele vai puxar esse carbono. Acontece essa puxada, e na hora que eu pegar esses dois vetores que eu tenho aqui, cadê meus dois vetores? A hora que eu pegar esses meus dois vetores aqui, eu vou tentar cancelar, mas não vai cancelar, porque esse vetor aqui ele é bem maior. Então, vai ter quando essa soma desses vetores é diferente de zero, eu tenho uma ligação polar. Mas eu estou analisando só essa ligação aqui, tá? Essa aqui. Só isso. Certo? Agora, vamos ver essa aqui, essa ligação apolar. Esse vetor aqui é exatamente do mesmo tamanho que esse vetor aqui. Então, quando eu fizer uma somatória, essa ligação, que é o que eu estou analisando, ela vai ser com uma somatória nula. Então, ela vai ser uma ligação apolar. Esse elemento, coincidentemente, ele também é uma molécula apolar, mas é uma coincidência. Vamos pegar aqui esse último caso aqui. A gente vai analisar ele de duas formas. A gente vai analisar primeiro a ligação entre esse carbono e esse oxigênio, que a gente viu aqui em cima que ela é uma ligação polar. Só que e a molécula inteira? O carbono do meu lado esquerdo está puxando o oxigênio da mesma forma que o meu carbono do lado direito. Então, quando eu fizer essa somatória desses dois vetores, vai dar zero. Então, ele é uma molécula apolar com ligações polares. Ficou claro isso para vocês? O separado, ele é polar. Se eu analiso junto essa molécula, né? Ele é apolar. Então, tomem cuidado com os enunciados que perguntarem: a ligação, ela é polar? Aí você faz a molécula e a molécula é apolar e pode dar uma confusão. Então, cuidado com esse conceito de molécula e ligação, certo? Então, vamos lá de novo. Eu sempre vou fazer uma somatória dos vetores. Esses vetores são hipotéticos. Eu vou fazer de novo. Esses vetores que eu coloquei, eles são hipotéticos. É só por questão didática mesmo. Vamos pensar na fila de eletronegatividade. Vou pegar aqui o primeiro exemplo. Cadê? O carbono e o oxigênio. Eu vou estar analisando essa ligação entre eles. Essa aqui que está em branco, que agora eu vou passar um vermelho. Eu vou analisar essa ligação. O carbono ele é menos eletronegativo, então eu vou falar que ele é menos forte. E o oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele é mais forte. Quando eu tenho aqui minhas duas moléculas, esse oxigênio vai me puxar com mais força, então toda essa molécula vai ser arrastada para cá. E o que acontece então? Essa ligação entre o carbono e o oxigênio, ela é uma ligação polar.
Porque quando eu somar esses dois vetores que estão aqui, ele vai dar um valor diferente de zero, certo? Agora, vamos pegar aqui o cloro. O cloro são dois elementos iguais, não tenho diferença de eletronegatividade. Então, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Esse vetor aqui vai se cancelar com esse vetor aqui. Sim, ou todos os vestibulares, eles te dão... Todos não, mas a grande maioria dos vestibulares, eles te dão uma tabela periódica. Então, a gente tem aqui a tabela periódica. O desenho está bem feio. Mas essa aqui é a tabela periódica, certo? A eletronegatividade, ela cresce desse jeito. Então, eu vou olhar lá na tabela periódica e vou falar assim, esse elemento aqui é o mais eletronegativo. E esse elemento é o menos eletronegativo. Então, quando eu vou ver aonde está. Você não tem que decorar a tabela periódica, mas, por exemplo, a ordem de eletronegatividade. Você decora aquela musiquinha. Fui ontem ao clube. Tinha índio, calma aí. Nunca lembro, que eu sempre sei da tabela periódica. Calma aí, vamos lá ver a tabela do fui ontem ao clube, só comi puto. Aqui, ó. Fui ontem no clube brincar de índio, só comi puta holandesa. Você lembra dessa musiquinha? E aí você escreve isso na prova e você lembra da diferença de eletronegatividade. Nunca prestei ITA, não sei se eles dão ou não a tabela periódica, mas é importante vocês terem esses conceitos. E se eles cobrarem coisa de distribuição eletrônica, essas coisas, eles vão ter que te falar, por exemplo, se um elemento. Ah, mas é de alternativa, né? Eles não vão ver você escrevendo isso. No ITA, por exemplo, eles vão te dar exemplo de dois elementos, eles são isóbaros, eles são isótonos, eles são isoeletrônicos. Aí você vai ter que saber esses conceitos para saber qual é o elemento, fazer a distribuição eletrônica, ver onde está na tabela periódica e falar, esse elemento é mais eletronegativo. Você vai ter que ver todos esses conceitos que eu dei agora para resolver um exercício do ITA. Por isso que eles falam que o ITA é difícil. Essas correlações que eu estou dando para vocês é exatamente isso que você vai ter que fazer para resolver um exercício deles. Certo? Vou explicar isso aqui. Agora eu vou analisar uma molécula. Eu estava analisando essas ligações que eu tenho aqui, ó. Essa aqui. Eu analisei essa ligação e eu analisei essa ligação. Agora eu vou pegar a minha molécula inteira. Eu não tá apagando, gente. Aqui. A molécula inteira. Essa aqui. O carbono do meu lado esquerdo, ele tá puxando o oxigênio. E esse carbono do meu lado direito, ele também tá puxando o oxigênio. E eles estão puxando o oxigênio com a mesma força, certo? Da mesma forma que esse oxigênio também tem um vetor contrário, né? A eles. Quando eu faço a somatória desses dois vetores, eles vão se anular, porque são elementos iguais. Então, esse elemento aqui, ele vai ser apolar. É que eu escrevi errado aqui, é apolar. Certo? Você entendeu, Ana? E o porquê isso aqui acontece também? A gente vai ter que usar um outro conceito. Lembra que eu falei o oxigênio tem 8 elétrons na sua, 6 elétrons na sua camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
certo? Se fizer aqui as ligações, se é covalente ou não, eu não vou ter elétrons livres. E isso não vai empurrar os elétrons para baixo nem nada. Então ele vai ter ele vai ter uma geometria diferente. E a geometria também influencia no se ele vai ser polar ou não. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, beleza. Mais alguma dúvida, gente? Pensa sempre. Se um vai puxar e o outro puxar na mesma intensidade, esses vetores vão se anular e a nossa molécula vai ser apolar. Se os vetores forem diferentes e a somatória der diferente de zero, a minha molécula ela é polar e é isso. Próximo. O que eu vou correlacionar com a polaridade? A solubilidade. Moléculas iguais, elas se dissolvem e moléculas diferentes não se dissolvem. Isso acho que vocês já ouviram, eu também falei na aula de polaridade. Apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. É só isso que a gente precisa saber sobre polaridade. Polaridade com solubilidade. Forças intermoleculares. A influência do polo. Lembram do dipolo permanente e dipolo induzido? O dipolo permanente ele sempre vai acontecer em moléculas polares. E o dipolo induzido sempre em moléculas apolares. Vamos falar assim, qual é o tipo de força de London que eu tenho nessa molécula apolar? Típica questão de FUVEST. Ela é bem teórica. Gente, sempre que for uma molécula apolar, vai ser dipolo induzido. Sempre. E sempre que ele fala assim, eu tenho uma molécula polar, qual vai ser a minha força de London? Qual vai ser a minha interação molecular? Dipolo permanente. Certo? Outro conceito, geometria e polaridade. Toda molécula linear, ela é apolar. Todas. Que é isso aqui que eu falei para vocês. Essa molécula aqui, ó. Ela é linear e ela é apolar. Toda vez que a gente tiver, essa aqui também é linear e ela é apolar. Toda vez que eu tiver uma molécula apolar e me perguntarem da geometria, ela vai ser linear. Certo? Beleza. Na geometria, a gente também vai ter essa e a influência dos elétrons livres na nuvem eletrônica. Vou explicar um pouquinho mais para frente quando eu entrar mais dentro da geometria. A relação com misturas. Então, a gente tem mistura homogênea e heterogênea. Os iguais se dissolvem e a questão da solubilidade, né? Aí a gente tem apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Quando a gente tem a água e óleo, esse experimento vocês já devem ter feito. Água e óleo, a gente vai ter uma mistura heterogênea com duas fases. A gente tem água e sal, a gente tem uma mistura homogênea. Certo? Lembram que o sal é NL, tem uma grande diferença de eletronegatividade. Por causa dessa diferença de eletronegatividade, eles são uma molécula polar, é uma molécula polar. Estão conseguindo correlacionar? Próximo assunto. Eu vou dar outro primeiro. Vamos falar da geometria primeiro. Geometria. A geometria ela é o estudo de como os átomos eles estão distribuídos espacialmente. Isso tudo a ver com polaridade, tudo a ver com distribuição eletrônica que vocês precisam saber e com a tabela periódica. Por quê? Porque tudo tem a ver com tudo. Para vocês saberem sobre as ligações que estão acontecendo, o que está acontecendo ali naquele elemento, a gente sempre vai usar o que tem na sua camada de valência, o elemento que tem na sua camada de valência, a quantidade de elétrons que tem na sua camada de valência, para poder ver qual ligação que está fazendo e como ele vai estar organizado. Linear. Linear, sempre que eu tiver dois átomos iguais, ela vai ser linear.
Por quê? Porque eu não vou ter diferença de eletronegatividade, vai ser uma molécula apolar e linear, certo? Angular. A angular, eu vou ter O que acontece aqui? Vamos olhar aqui para a molécula da água. Então, eu vou desenhar aqui do ladinho para a gente. Aqui está o oxigênio. Elétrons do oxigênio. Aqui vai ter um hidrogênio. Aqui vai ter outro hidrogênio. O que está acontecendo aqui? Esse hidrogênio é chamado de átomo central. E ele tem 4 elétrons aqui em cima, vocês estão vendo? Os elétrons fazem. Lembra que igual com igual, menos com menos se repele, e mais com mais se repele, e mais com menos se atrai. Esses elétrons têm carga negativa, então eles tendem a se afastar, a se repelirem. Essa nuvem, ela vai causar uma repulsão tão grande que ela vai colocar essa ligação com o hidrogênio para baixo. A chance dela ficar assim, ó, linear. Como eu tenho uma nuvem aqui muito grande, ela quer se afastar ao máximo. Ela não quer ficar assim juntinha, ela quer que ela fique o mais distante possível, porque negativo com negativo se repele. Então, ela faz uma força para baixo dessa ligação. E esse ângulo é de 109 alguma coisa, tornando o átomo angular, a molécula angular, certo? O mesmo conceito a gente vai usar para trigonal plana, piramidal e tetraédrica. A tetraédrica, gente, essa é a mais fácil. Vocês nem precisam fazer conta, nem precisam tentar e olhar no espaço. Essa é a mais fácil. Gente, quantos átomos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos átomos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Não tem por que ficar ensinando teoria para vocês e tetraédrica no espaço. Gente, tem 5 átomos numa molécula, ela é tetraédrica. Acabou. 5 átomos numa molécula, ela é tetraédrica. O que se confundir? Linear com angular, trigonal plana com piramidal. Mas essa agora. Eu tenho elétrons livres. Vamos pensar na angular e com a linear. Se eu tenho elétrons livres, esses elétrons livres vão empurrar eles vão empurrar as minhas ligações para baixo, formando um ângulo, certo? Isso sempre vai acontecer. Não tem elétrons livres, não vai ter o que empurrar, então ela vai ficar linear, certo? A piramidal e a trigonal plana. A trigonal plana, eu vou usar outro slide. A trigonal plana, ela vai ficar assim no espaço, ó. Ela vai ter um átomo central, ela vai ter um para cima, um para cá e um para cá. Quando você olhar, você vai ver um negócio no meio. E exatamente esse modelo, ela vai ser trigonal plana. Quando acontece isso? Principalmente quando eu tenho elétrons livres aqui. Quando eu tenho elétrons livres nos meus ligantes. Então, aqui, eu fiz a distribuição, eu sei que eu tenho... o carbono faz 4 ligações porque ele tem 4 elétrons na minha camada de valência. Não sobrou nada aqui no carbono. Só que sobrou aqui no meu oxigênio um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres vai causar repulsão. Quando eu tenho par de elétrons livres nos meus ligantes, normalmente ela é trigonal plana.
Assim, uns 90% das vezes. E quando eu tenho par de elétrons livres no meu átomo central, isso pensando em 4 átomos, tá? Quando eu tenho um par de elétrons livres no meu átomo central, normalmente ela é piramidal. Isso pensando para 4 elétrons. Eu vou escrever para vocês. Tá? Então, aqui. 4 átomos. Pode ser trigonal plana, ou piramidal. Piramidal normalmente vai ser par de elétrons livres. Par de elétrons. Calma aí, gente. 4 elétrons. Trigonal plana. E piramidal. A piramidal vai ser par de elétrons no átomo central. Plana vai ser par de elétrons livres. Par de elétrons livres nos ligantes. Certo? Vocês entenderam isso? Ficou claro isso, gente? Quando vocês forem fazer, se vocês ficarem na dúvida, lembrem disso. Se tiver 4 elétrons, não, 4 átomos. Vamos lá. Escrevi errado de novo. Tenho 4 átomos. 4 átomos. Trigonal. Elétrons livres nos ligantes. E a piramidal. Elétrons livres no átomo central. Se vocês ficarem na dúvida, tenho 4 átomos. O que ele é piramidal ou trigonal plana? Olha o átomo central. Se tiver elétrons livres, ele provavelmente é piramidal. Se ele tiver elétrons livres nos ligantes, ele provavelmente é trigonal plano. Certo? Entenderam isso? Ficou um pouco mais fácil. 5 átomos sempre será tetraédrico. E o linear sempre vão ser moléculas apolares, sem diferença de eletronegatividade, e o angular também. Três átomos com um par de elétrons livres no seu átomo principal, no seu átomo central, certo? Tá para o balanceamento. Balanceamento. Balanceamento, a gente precisa saber de 3 coisas principais. Primeiro, lei de conservação da massa. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Sempre. A regra. Como eu vou começar a analisar a minha distribuição, a minha reação? Primeiro eu vou para os metais, depois para os ametais, e depois todos os elementos e por último carbono, hidrogênio e oxigênio nessa ordem, certo? Aqui eu coloquei uma reação simples. A gente ensinou 2 métodos para vocês, método das tentativas e método das tentativas múltiplas. Os métodos são praticamente iguais, né? Os 2 métodos são iguais. Só que o das tentativas múltiplas, o próprio nome já diz, vocês vão ter que tentar várias vezes para até chegar no resultado. Eu coloquei um exemplo aqui bem simples. Isso aqui. Eles balancearam essa equação.
Ele viu aqui que eu tinha 2 AL e esse 2 aqui na frente. Então, eu multipliquei esse 2 por esse e descobri qual é o valor que eu tinha que ter aqui. Fiz uma tentativa. Aí ele viu aqui, ó. Não tá balanceada essa reação. Ixi, essa equação não tá balanceada. Mas beleza, a gente vai balancear ela agora. Esse 3 aqui não tinha que existir, porque já tem um 2 aqui e aqui é O2. Esse 3 está errado aqui. Vou arrumar. Então, o que, que a gente faz? Aqui tem 4 AL. Aqui tem 4 AL. Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho esse 2 multiplicando esse O que está aqui sozinho. Isso é o que vocês vão fazer sempre em todas as reações. Eu vou abrir de novo aquele quiz do balanceamento para quem não fez. Balanceamento é bem simples. Eu sempre vou ter uma seta igual essa que está aqui, que não tem seta no meu slide. Mas eu vou abrir de novo, sempre vai ter uma seta. Tudo que tiver do lado esquerdo da seta vai ter que ter do meu lado direito da seta também. O balanceamento ele é bem importante. Muitos vestibulares perguntam de várias coisas e quando a gente for estudar gases, cinética de reação, a gente vai precisar muito desse conceito de balanceamento. Então, ele é bem importante. Gravem as regrinha principal. Tudo que entra é igual a tudo que sai. E a regrinha do macho, como a gente vai começar a analisar. Certo? O último, mas não menos importante. Radioatividade. Gente, radioatividade também é bem simples. Ele tem 3 conceitos principais. A lei de Soddy, que é essa primeira aqui das das partículas alfas. A lei de Sossi e o decremento radioativo, que é o tempo de meia-vida. A lei de Soddy fala. A lei de Soddy é quando a gente tem as partículas alfa. E o que vai acontecer? Ela vai tirar 2 prótons do meu elemento e como ele tirou 2 prótons, eu vou tirar 2 também da minha massa molar. Lembra que o próton, a massa molar é a somatória do número de prótons e do número de nêutrons? Então, é exatamente isso que acontece. Certo? E a lei de Sossi. Ué, calma aí. Ah, tá, gente, eu falei errado. Ah, não, falei certo. E a lei de Sossi, que é das partículas betas. As partículas betas, elas vão alterar só o meu número de prótons. Ué, por que tá errado isso aqui? Gente, eu vou arrumar, mas tá errado aqui essa tabelinha. Aqui é um 4 que vai mudar e não um 2. Porque ele perde nêutrons também. E aí é aqui que acontece isso. A radioatividade, quando a gente mexe com partículas, e o que acontece aqui nas partículas beta é algo bem engraçado, vamos dizer assim. Quando a gente tem uma partícula beta e ele altera a minha massa, ao mesmo tempo eu vou perder um próton, um nêutron. Eu vou estar ganhando um próton e perdendo um nêutron. Então a minha massa não vai alterar. Por isso que quando a gente olha a lei de Sossi, que é essa aqui segunda, que é das partículas betas, não tem alteração da minha massa molar, que é o A. Então, cuidado na hora que vocês forem fazer, tá certo isso aqui, de que ele não altera a massa molar, porque eu vou ganhar um próton, mas eu perco um nêutron, então não altera a massa molar. E aí disso se fala, certo? Eu vou escrever aqui também para vocês. E isso me confundia bastante. Na lei de Sossi, quando
Eu ganho um próton, eu perco um nêutron. Então, não altera minha massa molar, certo? Tomem cuidado com isso, essa pegadinha cai bastante nas provas, vocês falam assim, ai, a partícula beta, eu tô ganhando um próton, então vai alterar minha massa. Não, o que acontece nesse fenômeno é, eu ganho um próton, mas eu perco um nêutron, e minha massa molar não altera, certo? Nesse caso aqui da lei de Soddy, ela ganha o próton e ela não perde nada. Então, eu somo esse próton aqui, tá bom? Outro conceito é decaimento radioativo. Isso é bem legal, cai bastante análise de gráfico em vestibular. O que acontece? Ele vai me falar assim, daqui 1 ano eu vou ter metade da minha massa. Daqui 5 anos eu vou ter quanto da minha massa? Ele fala que ele vai te contar uma história triste, falando que é um elemento radioativo, que machuca muitas pessoas, e que em 5 anos, qual vai ser a minha massa? E essa massa vai. Daqui 5 anos não altera mais a minha população, não vai mais afetar a minha população. E qual é a minha massa? O que vocês vão ter que pensar? Quando você tem, em 1 ano, ele perde metade da massa. Então, mais 1 ano, ele vai perder mais metade. Mais 1 ano, vai perder mais metade. Metade da metade, sempre metade da metade. Cuidado quando vocês forem fazer exercício de decaimento radioativo, que não é sempre pensando na massa inicial, e sim na massa que você tem anteriormente. Então, por exemplo, aqui. Deixa eu anotar. Aqui. Eu tinha 100% da minha massa aqui. Passou um tempo que eu chamei aqui de T, eu vou ter metade da minha massa. Passou mais a mesma quantidade desse T, tá aqui, eu vou ter metade dele, certo? Tá aqui. Depois que passou a mesma quantidade de tempo, eu vou ter mais metade. E assim por diante. Normalmente em vestibular cai só isso. Análise de gráfico e essas continhas fáceis que eu falei para vocês. Vocês têm que sempre prestar atenção. É metade da metade, certo? Gente, acho que aqui eu falei de todo o conteúdo. Essa sou eu, gente. Acabou o semestre, mas a gente volta em julho para mais aulas. A gente vai dar aulão de férias e vamos curtir a sexta-feira, né? Porque sextou em casa e hoje eu vou tomar uma cervejinha. João deve estar de ressaca e daqui a pouco eu vou estar também, hein? Obrigada eu, gente. Beijo. Colocar simulado lá, hein? Beijo, Natan. Tchau, Ana. Tchau, Madu. Gente, obrigada por terem entrado. Adorei. Beijo. Beijo.